Nunca duvide do quanto um Estado se sente confortável com o sofrimento dos indivíduos. Esse é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. A enorme falha que foi a saída americana do Afeganistão deixou muitas dúvidas. Ninguém questiona que houve falha de planejamento. A cada dia que passa parece mais claro que todos já tinham informações de que o Talibã tomaria o controle rapidamente do Afeganistão tão logo as tropas americanas saíssem de lá. Seria muito simples retirar, primeiro, os civis americanos e afegãos que apoiaram o governo e só então retirar as tropas. Pior, alguns analistas apontam um erro gravíssimo que foi o abandono da base de Bagram, no início de julho, no dia 2 de julho. Isso teria sido a pior estratégia possível. Aquela base era um ponto que poderia ter sido usado para retirar soldados, civis e apoiadores dos americanos com relativa facilidade, muito mais isolada e bem protegida que o aeroporto de Cabul. No entanto, foi abandonada e praticamente entregue ao inimigo no início de julho. Esse movimento foi, segundo alguns estrategistas, o que possibilitou o avanço tão rápido do Talibã e a desintegração completa do exército afegão em poucas semanas. Mas foi um erro tão crasso, tão óbvio, que muita gente começa a se perguntar se isso não teria sido proposital, se não haveria o interesse americano de que a saída fosse mesmo algo ruim. Lógico, nunca deve se subestimar a capacidade de governos de fazerem besteira, pode ter sido sim meramente um erro, como tantos outros cometidos por governos durante tanto tempo, mas apenas para exercício de pensamento, qual poderia ter sido o interesse americano em uma saída vergonhosa como aquela? Por exemplo, é fácil tecer a hipótese de que a indústria militar bélica americana não estava satisfeita com a saída do Afeganistão. Eles tinham inúmeros contratos, ganhavam um bocado de dinheiro e, lógico, isso irrigava muitos bolsos de políticos lá nos Estados Unidos. Então é fácil imaginar que havia sim interesse deles em que a saída implicasse em um retrocesso claro, a ponto de poderem usar tal exemplo daqui para frente. Se alguém falar agora, vamos sair do Iraque, vão ser muito rápidos em apontar, olha só o que aconteceu no Afeganistão, temos que ir com calma, talvez mais uns 25 anos estaremos prontos a sair. Mas pode ser algo ainda mais singelo, pode ser um motivo econômico. O grande motivo pelo qual os Estados Unidos operam como um xerife no Oriente Médio é para proteger um país específico daquela região com quem mantém boas relações. Já faz muito tempo que a produção de petróleo nos Estados Unidos é maior que o seu consumo. Eles não precisam mais do petróleo do Oriente Médio, porém fazem questão de defender os interesses de um país específico ali na região. Se você achou que esse país era Israel, está errado. Esse país é a Arábia Saudita. Foi um acordo entre o governo americano e o governo saudita que garantiu o esquema dos petrodólares, que é onde, até hoje, o dólar lastreia seu valor. Quase todos os países do mundo precisam importar petróleo. A Arábia Saudita, como principal produtor mundial, só vende em dólar e usa seu prestígio, junto aos demais países produtores e à OPEP, para garantir que todos só vendam em dólar. Com isso, os árabes tiveram a proteção americana para nacionalizar as empresas de petróleo e aumentar os preços do petróleo no mundo todo, tornando eles próprios muito ricos, mas dessa forma enxugando os dólares em excesso que estavam causando a estagflação americana da década de 1970. Isso garantiu ao dólar a manutenção de seu posto como moeda estável, mesmo com o governo americano imprimindo dinheiro loucamente. Explicamos esse esquema dos petrodólares no vídeo Por que os americanos não saem do Oriente Médio? A questão é que a saída americana do Afeganistão tem cara muito forte de sinalização para a Arábia Saudita que tal acordo vai acabar. A mensagem foi devidamente recebida, porque os sauditas já estão conversando com os russos para a venda de petróleo em outras moedas. Parece mesmo que o governo americano quer desfazer o sistema dos petrodólares que funcionou tão bem para eles por tanto tempo. Pode ser que queiram propositalmente abrir caminho para o SDR, o dinheiro mundial do FMI, como explicamos no vídeo. FMI já escolheu a próxima moeda mundial para o grande reset. Mas isso implicaria em uma brutal perda de influência americana no mundo todo. Por que os americanos iriam querer isso? Bem, em parte devido ao dilema de Triffin. Eles sabem que o esquema atual não tem como ser mantido indefinidamente.
Explicamos isso num outro vídeo. A nova moeda mundial do FMI será implementada na forma digital, mas em parte também porque pretendem abraçar com força a MMT, Modern Monetary Theory, ou Teoria Monetária Moderna. Não seria a primeira vez que o governo americano abraça com força uma teoria econômica furada. Após a crise de 1929, o New Deal baseava suas ideias econômicas na visão de Keynes, uma visão totalmente equivocada, que dizia que o governo deveria despejar dinheiro na economia para reaquecê-la. Se for preciso, construa pirâmides, mas gaste dinheiro com o que quer que seja. Infelizmente, lógico, a má alocação de recursos nunca é a melhor opção. E de fato, ao contrário do que dizem muitos livros de história, ao invés de resolver a crise, o keynesianismo apenas a tornou mais duradoura. A crise de 29, de fato, só acabou depois da Segunda Grande Guerra, com os enormes avanços tecnológicos que garantiram um aumento de produtividade sem precedentes. Aparentemente, quase um século depois, o governo americano está novamente querendo achar soluções milagrosas para a economia. Mas afinal, o que é a MMT? Essa é uma daquelas teorias heterodoxas econômicas cujo único mérito é dizer exatamente aquilo que o político quer ouvir. Todo político adora gastar dinheiro, nem que seja preciso roubar impostos dos outros para isso. Daí aparece um economista da Unicamp, keynesiano, dizendo que, olha só, tem uma teoria bacana aqui que diz que você pode imprimir dinheiro infinitamente e que imposto é só você recolhendo o que já é seu. O dinheiro é seu, foi você que imprimiu. Ao lado dele vem um economista austríaco dizendo que não pode imprimir dinheiro de jeito nenhum e que imposto é roubo. O governo nem deveria estar mexendo com dinheiro, aliás, não deveria nem existir. Quem você acha que o político vai dar moral, não é mesmo? Lógico, para o keynesiano da Unicamp. A MMT, como toda teoria encomendada por políticos, é cheia de definições e lógicas intrincadas. Não seria possível explicar tudo num vídeo curto, mas vamos passar a visão geral e, lógico, o contraponto da escola austríaca. A MMT parte do princípio de que o governo é essencialmente diferente de empresas e pessoas no que tange a economia, no sentido de que ele não é um usuário do dinheiro. Ele é o emissor do dinheiro. Isso é uma coisa totalmente diferente. Todo o dinheiro que circula é, na visão dos teóricos do MMT, propriedade do Estado. O governo, portanto, não precisa se restringir pelas mesmas regras de empresas e pessoas. As empresas e pessoas precisam ganhar dinheiro que depois vão gastar. O governo não. O governo pode imprimir quanto dinheiro for necessário, afinal, é ele que emite o dinheiro. Mas é lógico, mesmo os lunáticos da MMT sabem que não dá para ir contra a lei da oferta e da demanda. Se for gerado muito dinheiro pelo governo, mais do que é efetivamente demandado pela sociedade, evidentemente o valor do dinheiro diminui, pois há mais oferta que demanda. Dinheiro valendo menos é o mesmo que inflação, lógico, as coisas estão mais caras agora. Até eles reconhecem que imprimir dinheiro loucamente causa inflação. Como os teóricos do MMT imaginam resolver este problema? Simples, o dinheiro precisa voltar para as mãos do Estado. O Estado, lógico, pode cobrar impostos porque, evidentemente, aquele dinheiro é dele, foi ele que emitiu. Então, o Estado controla a inflação não com esses mecanismos complicados de taxa de juros, etc., mas simplesmente enxugando o dinheiro da mão das pessoas via imposto. Repare que a coisa toda contém uma sutil inversão de expectativas. Em tese, o governo hoje precisa primeiro arrecadar via impostos para então gastar o dinheiro. Na visão da MMT, o governo pode imprimir dinheiro à vontade, só precisa controlar a arrecadação depois se houver inflação. Aumentou a inflação, aumente os impostos. Outras soluções também podem ser imaginadas, como por exemplo, um dinheiro com validade. Se o dinheiro desaparece depois de um tempo, o problema do excesso do dinheiro, o problema da inflação está resolvido também. Agora, para a MMT funcionar, a arrecadação de impostos precisa ser muito eficiente. Daí a ânsia de governos em partir para o CBDC, a moeda digital de Banco Central, que permite que ele cobre imposto de qualquer um a qualquer momento com muita facilidade, posto que tudo é digital. Veja também que a MMT é incompatível com uma moeda mundial, porque os Estados Unidos só conseguem cobrar impostos dos seus cidadãos. Então, se ele imprime dinheiro para todo mundo, mas só pode cobrar imposto de uma parte das pessoas, o controle da MMT pelo imposto se torna impossível. Daí a necessidade americana de destruir o dólar enquanto moeda de troca internacional. Os americanos querem abraçar a MMT,
querem tornar a economia deles um pesadelo distópico em que o governo pode, a qualquer instante, tirar dinheiro da sua carteira para cobrar impostos, para enxugar o mercado, ou seja, para conter a inflação. Mas qual o erro da MMT então? Bem, muito simples. O governo, de fato, é uma entidade diferente de empresas e pessoas na sociedade, mas apenas no que tange a sua legitimidade e uso de violência. Nesse aspecto, de fato, o Estado se assemelha mais a máfias, bandos de traficantes, milícias e outras entidades ilegítimas. Mas, no que tange a economia, o governo é igualzinho a qualquer outra entidade da sociedade civil, porque, em tese, tudo pode ser dinheiro. O dinheiro impresso pelo Estado é apenas um serviço fornecido por esse, mas que pode ser fornecido por outras pessoas também. Qualquer produto ou serviço pode ser entendido como uma forma de dinheiro, e o dinheiro estatal apenas é a forma mais usada para isso, porque é a forma convencional que estamos acostumados. Ok, é o governo que imprime o dinheiro, mas uma mineradora de ouro gera o ouro. No momento que ela troca esse ouro por dinheiro, por que ela não se torna a emissora do ouro e portanto, tem o direito de pegar de volta o ouro que deu para você? Se eu fabrico sapatos, então eu me torno um emissor de sapatos e posso cobrar de volta eles depois de um tempo para garantir que o valor do sapato continue alto? O fato do dinheiro ser puramente simbólico, não ter valor em si, não quer dizer nada, porque ele tem valor justamente porque cumpre a função de facilitar as trocas. Ele apenas é dessa forma para facilitar o comércio. Qualquer outro bem poderia ser usado da mesma forma. A MMT, no final, apenas evidencia o erro da moeda estatal, que, por não requerer uma prova de trabalho antes da emissão, pode tornar o dinheiro totalmente sem valor através da impressão desenfreada. Além disso, considere as moedas criptográficas, como o Bitcoin. Ao contrário do dinheiro emitido pelo governo, o Bitcoin não é emitido por ninguém. Então, ele pertence mesmo a quem o possui. Nessa situação, o governo não teria direito algum de cobrar impostos sobre Bitcoins. Mas, lógico, não é isso que o governo pensa. Ele quer cobrar imposto sobre o Bitcoin, sobre a sua casa, sobre o seu prédio, sobre o seu carro, coisas que não foi ele que emitiu. De qualquer forma, o Bitcoin, justamente por permitir trocas exatamente como dinheiro, justamente por ser imune a essa maldade intrínseca do governo, se apresenta como uma solução de dinheiro melhor que as moedas fiat. E ninguém precisa cobrar imposto para evitar inflação em Bitcoin. Obrigado pela audiência. Esse vídeo foi um oferecimento de armataweb.com, cloud e serviços de data center, 100% de compromisso com a satisfação e privacidade dos clientes. Aceitamos Bitcoin, veja o link na descrição do vídeo. Se você gostou desse vídeo, clique no like e compartilhe ele em suas redes sociais. Se inscreva no canal para nos ajudar, clicando no botão vermelho abaixo. Se quiser ser avisado de novos vídeos, clique no sininho ao lado. Se você quiser comprar camisas e outros itens do Visão Libertária, veja nossos itens no site Pimenta no Café, pimentanocafé.com.br/Visão Libertária, tudo junto sem acento, ou clique no link da descrição. Até a próxima!